Objetos que não estejam a temperatura alta, pode ser temperatura baixa, isso não depende da temperatura, né? Objetos podem também emitir luz. Por exemplo, um gás contendo hidrogênio, um gás contendo sódio. Nós temos muitas lâmpadas de sódio, lâmpadas contendo gases. E sabemos que essas lâmpadas produzem luz, são fontes. Se eu tenho um gás contendo hidrogênio, este gás pode emitir luz. E fica mais fácil se eu excitá-lo, mas depois a gente fala no que significa excitar, né? Mas o fato é que, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele produz luz. O átomo de hélio também produz luz. E às vezes a gente analisar a composição química do universo é uma questão de analisar o espectro que você observa da luz proveniente das estrelas, de aglomerados, de nuvens moleculares. O fato é que, observando o espectro de emissão, você consegue identificar que elementos estão numa determinada região do espaço. Ora, como eu disse antes, átomos produzem luz. Moléculas também produzem luz. É claro que cada um gera alguns fótons. É preciso ter muitos átomos e moléculas para que você observe luz, porque a luz é composta por um número muito grande de fótons. Vou falar aqui do processo de geração de fótons. O que a gente sabe é que todos os átomos e moléculas são tais que os níveis de energia possíveis são discretos, são quantizados, é uma outra palavra para dizer os níveis são discretos. Então, num átomo de hidrogênio, por exemplo, o elétron só pode ter energias que assumem valores discretos. Essas energias, na verdade, nós sabemos que cada energia é caracterizada por um número quântico dito principal, onde n é igual a menos zero sobre n ao quadrado, onde n é igual a 1, não pode ser 0, 2, 3 e assim por diante. Então, num átomo de hidrogênio, os elétrons têm energias e só essas energias, por exemplo, menos é 0, para n igual a 1, menos é 0 sobre 4, menos é 0 sobre 9, menos é 0 sobre 16, então só esses valores da energia. Esse nível de energia aqui é conhecido como nível de energia fundamental, é o menor nível de energia possível, né? Se um elétron está num estado tal que a sua energia é igual à energia desse nível fundamental, o elétron há de permanecer aqui eternamente. Ele não pode
mudar de estado porque falta energia para ele. Ele precisa de energia para ele, né, ir para os demais níveis, né? Agora, imagine o elétron estando nesse nível de energia aqui. Bom, neste caso, ele pode fazer uma transição. Ele pode saltar desse nível para um nível de energia mais baixo, e quando ele faz isto, passa para esse nível de energia, ele perde energia, então ele vai emitir aqui um fóton. E a energia do fóton é igual à diferença das energias, ΔE. Então, isso significa um fóton com uma frequência Ni igual a ΔE dividido por H, onde H é a constante de Planck. Ora, basta que a diferença de energia dividido por H, dado por Ni, e que Ni esteja dentro do espectro da região da luz visível, para que este átomo emita radiação. E pode ser luz, pode ser luz. De forma que o que se sabe é que, por emissão espontânea, se eu tenho N átomos, então, considerando o número inicial de átomos como sendo N de 0, esse número vai decrescer por conta desse tipo de processo, no qual você faz a transição para um outro nível, onde N é igual a N de 0 vezes E elevado a T é o número de átomos como função do tempo, e agora dividido pela vida média. Vamos chamar de tal para transições de um nível para o outro. Então, para cada nível, eu vou introduzir um tal aqui diferente. De forma que, se você tem um número muito grande de átomos, você tem um número muito grande de elétrons fazendo essa transição e, consequentemente, gerando luz. Então, se você tem elétrons excitados em níveis excitados, esses elétrons, quando fazem a transição para níveis de energia mais baixo, eles vão emitir fótons. Se for um número grande, significa vão emitir radiação eletromagnética, que pode ser luz, dependendo da diferença de energia. Claro que se ele tem uma energia maior, ele tem duas possibilidades. Ele pode fazer primeiro uma transição para esse nível, ou pode fazer uma transição direta para esse outro nível. E agora você pode considerar os níveis superiores, com várias possibilidades de transição. O fato é que átomos, quando num número muito grande, a matéria, portanto, é capaz de produzir luz. Tudo depende do espectro. No caso do átomo de hidrogênio, nós temos, sim, a possibilidade de produzir luz. Claro que para frequências distintas. Então, emissão espontânea é um mecanismo muito importante para a produção de luz. Isso explica porque alguns animais, vagalume, por exemplo, emite luz. Algumas lâmpadas
como é o processo de geração, produção de luz numa lâmpada contendo, por exemplo, sódio, um gás de uma maneira geral, é que você gera uma corrente elétrica, elétrons percorrendo, passando pelo gás, e a colisão desses elétrons com as moléculas faz com que as moléculas fiquem excitadas. Ou seja, você faz com que, mediante a passagem da corrente elétrica, os elétrons que estavam aqui consigam agora popular os níveis de energia com energia superior. Então, a passagem da corrente elétrica excita os elétrons, colocando os elétrons em níveis superiores. Mas eles não ficam lá. Em algum momento, eles voltam para os níveis inferiores. E ao voltarem, eles produzem radiação eletromagnética, produzem luz. De forma que o que a gente precisa, muitas vezes, é só excitar os elétrons, de tal maneira que eles venham popular os níveis de energia mais alto e em algum momento eles voltam, populando os níveis de energia mais baixos. E ao fazê-lo, eles emitem luz, emitem radiação eletromagnética.